Bom dia, família! Sejam bem-vindos de volta ao nosso devocional. Que bom ter a sua companhia aqui junto comigo. Obviamente estou gravando depois do horário, né? Não está tão escuro assim, mas que bom ter você aqui junto comigo nesse novo dia. Nós estamos já no capítulo 18 de Provérbios, onde nós, na verdade, estamos continuando um tema que já vinha sendo falado em Provérbios, capítulo 17. E que hoje nós vamos pegar três versículos, nós vamos conectar três versículos, porque todos os três falam do mesmo princípio. E a repetição desse tema nos três versículos do 18 e vários versículos do 17, dois capítulos distintos, demonstram para nós a importância deste assunto para o nosso bem-estar. E nós estamos falando aqui daquilo que sai da nossa boca, das nossas palavras e da nossa atitude para com as nossas palavras, a importância de a gente aprender a controlar esse pequeno órgão do nosso corpo chamado da língua, mas que pode ter um efeito tão grande para o bem, mas também um efeito tão grande para o mal. E nós vamos ver isso claramente nos versículos de hoje, versículo 2, versículo 7 e versículo 8. Eu quero olhar contigo também os últimos versículos do 17, do capítulo 17, para você ver o quanto a gente já vem falando sobre esse tema, e o tema vai continuar no capítulo 18. Olha só, no 17, nós vimos que quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Nós vimos também que até o insensato passa por sábio se ele ficar quieto. Olha só, falar e aqui ficar quieto. Olha aqui, ó, se ele contiver a sua língua. Então a gente já vem falando desses assuntos. E agora eu quero olhar contigo o versículo 2, 7 e 8. Vamos começar com 2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos, em expor os seus pensamentos. Como que eu exponho os meus pensamentos? Através de falar. O tolo não tem prazer no entendimento, ele não tem prazer em pausar e ouvir, receber informação. Ele quer dar informação. Ele quer expor aquilo que ele já entende, ele não quer ouvir para ganhar novo entendimento. Qual que é o problema com isso? Tem alguns problemas, né? Primeiro que se você só está expondo o que você já sabe, você nunca está aprendendo coisas novas para você saber mais do que você sabe hoje. Né? Então, o texto diz, não tem prazer em entendimento. Ele não quer crescer, não quer melhorar, não quer aprender coisas novas. Ele só quer expor os seus pensamentos. Só que se eu só estou expondo aquilo que está aqui dentro e nunca estou recebendo nada novo, eu não estou crescendo. Não estou desenvolvendo meu conhecimento, não estou melhorando como pessoa, né? Estou literalmente estagnado e me tornei, de certa forma, né, um papagaio que só fica repetindo aquilo que já aprendeu há muito tempo, mas que não está aprendendo nada novo. Então, o tolo, ele vai querer falar mais do que ouvir. E quanto mais, geralmente, tá? Quanto mais sábio, quanto mais santo o homem se torna, quanto mais sábia, quanto mais santa a mulher se torna, você percebe um espírito gentil nessas pessoas que faz com que elas te ouçam. Eu já estive em rodas de conversa onde eu fui constrangido por pessoas a quem eu admirava e admiro, que insistiam que eu falasse sobre mim. Insistiam em ouvir a minha história e eu querendo ouvir a história deles, e eles fazendo com que a conversa fosse a respeito de mim, eles querendo ouvir mais, e eu tipo, é você que tinha que estar falando, não eu, né? Mas são pessoas humildes, com espírito gentil, pessoas sábias, que não precisam ficar falando de si mesmas, mas que querem ouvir também. E tem a sabedoria e o discernimento para poder ouvir. Então, o touro não tem prazer no entendimento. Ele só quer falar o tempo todo, né? Botar para fora. E vamos linkar isso agora com os versículos 7 e 8, que também falam sobre o nosso falar, tá? Sobre a gente cuidar com a nossa língua. Versículo 7. A conversa do tolo
é a sua desgraça. Olha só, aqui já está mais escancarado, né? Opa, não está dando para vocês verem, né? Aqui, ó. A conversa do tolo é a sua desgraça. E os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. A conversa do tolo é a desgraça dele. E os lábios dele são uma armadilha para a sua alma. Pensa nisso, gente. Olha a seriedade disso. Dos meus lábios serem uma armadilha para mim. Por quê? Porque como eu não sei controlar aquilo que eu falo coisas que depois eu me arrependo de ter falado. Né? E se arrepender de ter falado, pode ser que você falou uma coisa dura que você não deveria ter falado, pode ser que você falou um sim quando você deveria ter falado não, pode ser que você falou não quando você deveria ter falado sim, pode ser que você, num momento de emoção, de ambiente que você estava, você prometeu alguma coisa, né? E nessa promessa você agora não consegue cumpri-la. E a conversa do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Mas note aqui, é a conversa do tolo, porque o tolo não consegue parar de falar, porque o tolo não tem entendimento. Então aquilo que vai sair da boca dele vai ser coisa sem entendimento. Né? Jesus ensinou, a boca fala do que o coração está cheio. Se meu coração está cheio de sabedoria, se meu coração está cheio de temor do Senhor, se meu coração está cheio de entendimento, vai sair da minha boca coisas de sabedoria e temor do Senhor e entendimento. Mas se dentro do meu coração está cheio de tolice, o que vai sair da boca para fora vai de fato ser a minha ruína, porque eu vou falar tolices. Vou prometer coisas que não consigo cumprir. Vou me comprometer de formas que eu não consigo honrar, né? E a conversa do tolo acaba se tornando uma armadilha para a sua alma. Ele mesmo se aprisiona, né? Não precisa ninguém para ajudar ele, né? Ele mesmo vai lá e resolve, vai lá e faz, né? Algo que venha a prejudicá-lo. Então, são palavras lançadas que a gente depois às vezes não consegue voltar atrás. Por falar em palavras, vamos para o versículo 8, que também está falando sobre palavras. Olha só. As palavras, agora ainda está falando de palavras, mas mudou um pouquinho. Ó. Conversa do tolo é uma armadilha para sua alma. É ele armando arapuca para ele mesmo. Até aqui a gente sente muito pelo tolo, mas é o tolo se prejudicando. Aqui o caldo engrossa. Dá uma olhada. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. Descem até o íntimo do homem. Aqui, gente, o cenário muda. Por quê? Porque até então, é o tolo que, no versículo 2, porque ele fica falando e não ouve muito, ele não progride na vida, não cresce, ele não aprende, ele acha que ele já é o dono da verdade. Ok, mas quem que é prejudicado? Ele. E não é nem prejudicado no sentido de que algo é tomado dele, só não é somado mais sabedoria. Então, é um nível de ser prejudicado muito baixo. Não é que ninguém está tomando nada, ninguém está sendo, nada está sendo tirado de mim ou roubado de mim. É só que eu não estou acrescentando sabedoria porque eu fico falando e não ouço muito. Ok? Então, eu estou prejudicando a mim mesmo e estou prejudicando no sentido que eu não estou melhorando. Já no versículo 7, eu estou prejudicando a mim mesmo, como né, o tolo, e agora tem coisa que está sendo tomada de mim, porque talvez eu prometi uma coisa que eu não consigo cumprir, eu vou ter dificuldade de cumprir, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa para cumprir, e aí a minha conversa já se tornou a minha desgraça e uma armadilha para a minha alma. Mas no versículo 8 já muda a história, porque aqui nós estamos falando, olha aqui de novo, estamos falando das palavras do caluniador. Gente, caluniador está semeando calúnia contra outras pessoas. Agora é as palavras ainda saindo da boca de um jeito que não é apropriado, ok? Mas agora eu já não estou mais só me prejudicando, agora eu estou prejudicando a pessoa a quem eu estou caluniando e as pessoas, nós vamos ver isso claramente, as pessoas que estão ouvindo a calúnia. Agora, eu estou falando besteira, estou prejudicando o camarada ou a mulher que eu estou caluniando e estou prejudicando as pessoas que estão ouvindo a calúnia. Aqui o caldo engrossa um pouco mais e as consequências se tornam
maiores. Olha só, as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos que descem até o íntimo do homem. Vamos falar um pouquinho sobre isso para a gente compreender do que esse texto está falando aqui, né? Quando a gente entra no viés, né, de calúnia, quando a gente entra nesse ambiente de calúnia, nós entramos num campo onde a gente passa agora a prejudicar a vida de pessoas e dependendo da calúnia, esse prejudicar pode ser um prejudicar muitíssimo sério. Não estou dizendo que tem calúnia que é melhor do que outra calúnia, tá? Calúnia é calúnia, mas dependendo do que for o teor da calúnia, é algo que pode absolutamente destruir. Um dos estudiosos aqui que eu estava lendo, estudando para esse devocional, falou assim, cara, você pode matar a pessoa enquanto viva. Você pode matar a pessoa enquanto viva. Você não foi lá e matou, mas você praticamente, né, por causa da calúnia, você matou a confiança das pessoas, você matou a influência daquela pessoa, você matou o nome daquela pessoa, né? Você pode gerar um ambiente tão difícil para aquela pessoa que é como se você tivesse matado ela, né? Então, você com certeza consegue tirar bons amigos, consegue tirar talvez um ambiente de prosperidade, você consegue tirar a influência da pessoa, você consegue tirar um monte de coisa através de uma calúnia. E isso é perigosíssimo e seríssimo, né? E aqui a gente já entra, como falei, num outro nível de problema, né? Então, o tolo está se prejudicando, mas aqui o caluniador está prejudicando outras pessoas e está dividindo amigos, ele está gerando problema, ele está criando, às vezes, um, 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 um problema que pode ser irreparável, dependendo da situação que foi caluniada, né? Caluniada pode ser uma coisa que seja absolutamente irreparável. Então prejudica demais a vida do outro, mas também prejudica a vida de quem ouve a calúnia. Por quê? Olha aqui comigo. São como petiscos deliciosos que descem até o íntimo do homem. O que acontece aqui? Duas coisas, né? Duas coisas. Primeiro, são petiscos deliciosos. Petisco é uma coisinha pequena, deliciosa, que geralmente dá vontade de comer mais, porque se é delicioso, mas é pequenininho, você não ficou satisfeito só com um pedacinho, você quer mais. Então, a calúnia ela prejudica quem foi caluniado, ela gera em quem ouve a calúnia o desejo de ouvir mais, né? Então, o desejo de voltar para o fofoqueiro, o desejo de voltar para entender mais situações. Então, é um petisco delicioso, uma coisinha que, cara, você vai querer mais do que um. E vai gerar esse desejo de saber mais, o desenrolar da história, e você começar a se envolver numa calúnia. Então, prejudica aqueles, né, que estão ouvindo também. E descem até o íntimo do homem, diz a última parte do versículo. Desce até o íntimo do homem. E aqui a gente pode compreender de algumas formas, entre elas o seguinte: às vezes uma calúnia vem de fora, entra nos meus ouvidos, mas desce para o íntimo, desce para os órgãos vitais, desce para o coração, desce para a minha percepção a respeito daquela pessoa. E agora eu olho para aquela pessoa que eu ouvi um zum, zum, zum a respeito dela, e eu já não vejo ela com os mesmos olhos, eu já não confio nela do jeito que eu confiava, eu já julgo ela a partir daquilo que eu ouvi que alguém falou para mim. E a minha interação com essa pessoa já se tornou uma interação diferente, porque eu ouvi uma calúnia, detalhe, que talvez nem seja verdadeira. Talvez nem seja verdadeira. Até porque calúnia, né? Meio que carrega né? Fofoca ainda pode ser que seja verdade, pode ser que seja mentira, mas calúnia é você literalmente falar mal de uma pessoa, né? E isso me prejudica quando eu ouço, porque dá vontade de ter mais, porque é um petisco delicioso, mas também entra no meu coração, muda a minha forma de tratar aquela pessoa, e eu passo a tratar aquela pessoa de um ponto de vista diferente, que talvez e muito provavelmente nem seja o ponto de vista correto. E eu perco a oportunidade
de talvez me aproximar de alguém, de me relacionar com alguém que poderia somar na minha vida, mas porque eu já criei uma barreira, desceu para o meu íntimo e eu já desliguei aquela pessoa, eu acabo sendo prejudicado pelo caluniador. Então, tudo isso, gente, nosso tempo já estourou aqui, então preciso correr, mas tudo isso tem a ver com o poder da nossa boca. E aqui fica para nós o convite de nós, mais uma vez hoje, de nós convidarmos o Espírito Santo para que ele possa reger as nossas vidas, inclusive nessas áreas. Que a gente possa ter o cuidado, primeiramente, de não ser o tipo de pessoa que fala demais e ouve de menos e se prejudica por não crescer. Versículo 2. Também de não ser aquela pessoa que fala demais e porque fala demais acaba se prejudicando porque promete coisas que não pode cumprir. Já engrossou o caldo aí, né? E principalmente, gente, que nós não sejamos as pessoas do versículo 8. Caluniadores que fazem mal aos outros, para quem é caluniado e para quem ouve as calúnias, porque desperta neles o desejo por mais e também muda neles, lá no íntimo, lá, né? No mais profundo ali, diz, no íntimo do homem, muda a opinião a respeito de pessoas e opiniões que talvez nem mesmo sejam certas. Que a gente possa fixar os nossos olhos em Jesus e não nos outros ou o que os outros estão falando, e que a nossa boca hoje possa ser uma ferramenta nas mãos de Deus para abençoar e não para amaldiçoar, para falar bem e não para falar mal, para fazer reluzir o ouro e não para apontar o lixo, como a gente aprende no nosso curso do princípio da honra. Amém, gente? Vamos orar por isso? E a gente encerra. Deus, muito obrigado, Pai, hoje por essa palavra, por esse entendimento da responsabilidade que nós temos para com as nossas palavras. Deus, dá-nos graça nesse sentido, ajuda-nos, Deus, a trilhar um caminho diferente, talvez do caminho comum e normal, onde pessoas escusam esse tipo de comportamento, Pai, que a gente possa levar com toda a seriedade da palavra de Deus, toda a seriedade que nos foi apresentada hoje. E que a nossa boca hoje seja usada para abençoar e para edificar acima de todas as coisas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um grande abraço para vocês aí, um ótimo dia. Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.